Olá pessoal, professor Ricardo aqui, dando continuidade às nossas aulas sobre períodos históricos. Eu estou traçando uma linha com os conceitos gerais sobre os períodos históricos e agora vamos falar sobre a Idade Moderna. Como vimos, a humanidade vinha de um período obscuro chamado Idade Média, tanto que esse período foi apelidado como Idade das Trevas, e esse período durou quase 1000 anos, né? E com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, o mundo europeu passou a implementar uma série de mudanças, e essas mudanças foram tão significativas que os historiadores entenderam que ali se encerrou um ciclo da humanidade e começou-se um novo ciclo. Acabava então o período medieval e começava o período moderno. Eu vou falar de algumas características desse período moderno. As grandes navegações, justamente por conta do bloqueio turco, os europeus passaram a buscar rotas marítimas para se chegar ao Oriente, para se chegar até as Índias. Isso obrigou esse mundo europeu a desenvolver conhecimentos náuticos, conhecimentos sobre navegação, conhecimentos sobre embarcações, sobre o clima, sobre as marés, enfim. Esse povo europeu que já era navegador, principalmente o povo português, o povo espanhol, já eram navegadores, mas tiveram que desenvolver essas tecnologias para viagens mais longas, para viagens mais perigosas, inclusive para áreas não mapeadas, áreas que eles não tinham conhecimento pleno de onde dariam, né? E aprenderam muito com os árabes. Os portugueses e os espanhóis foram privilegiados nessa corrida marítima, porque eles, por mais de 300 anos, eles coabitaram com os árabes ali na Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, né? E esses árabes ensinaram muito para os europeus, né? Vamos só lembrar que esses números que nós utilizamos, 1, 2, 3, que nós escrevemos, né, são chamados algarismos arábicos, né? Então, o mundo europeu não só não precisou mais usar os algarismos romanos, como passou a usar formas numéricas, formas de se escrever os números muito mais prática. Mas não foi só isso. Foram conhecimentos diversos que eles buscaram junto a esses povos árabes, apesar de terem tentado expulsar a maioria desses povos árabes dali da península. Mas aprenderam muito com eles também. Muito bem. Então, as grandes navegações marcam esse período moderno. Vamos lembrar alguns grandes comandantes? Pedro Álvares Cabral, esse que chegou ao Brasil. Cristóvão Colombo, esse que chegou às Américas um pouco antes do Cabral. Nós tivemos Vasco da Gama, nós tivemos Américo Vespúcio, tivemos uma infinidade de grandes navegadores. Claro que ninguém navegou sozinho, eram embarcações tripuladas com dezenas de homens, né? A gente só lembra do nome dos capitães, como se eles tivessem feito essa viagem sozinhos. Mas eles são símbolos dessa conquista europeia. Lembrando que nessa tentativa de buscar rotas para as Índias é que o Cabral veio parar aqui no Brasil. Não que tenha sido um tropeço, não que tenha sido um erro de rota abissal, assim, não. Ele sim estava procurando uma rota para as Índias, para o Oriente, e sim, veio parar aqui no Brasil. Mas já se sabia que aqui tinha terra, já se sabia que aqui existia um conjunto de ilhas ou algo assim. Eles não sabiam exatamente a extensão, eles não sabiam que era um continente inteiro, mas eles sabiam que aqui existia, principalmente onde hoje é o Nordeste do Brasil, eles sabiam que ali tinha terra, que ali tinha gente, que ali tinha alguma coisa para ser explorada, né? E Cabral acaba passando por ali mesmo, e a partir daí começa o mundo europeu descobrir toda a imensidão do território brasileiro, né? A princípio o litoral, que já é gigantesco, né? E com o passar dos séculos ele vai descobrindo o interior adentro. Então, as grandes navegações, a primeira grande característica desse período moderno. Quando falamos em tecnologias,
novas embarcações, como as caravelas, que eram mais ágeis e mais rápidas, o uso do astrolábio, que é um instrumento para se navegar utilizando os astros, o uso da bússola, enfim, uma série de tecnologias que aprendidas com os árabes, que possibilitou ao mundo europeu descobrir, entre aspas, né, conquistar, invadir, explorar outros mundos, como, por exemplo, o continente americano todo. Né? Uma outra característica desse período moderno tem a ver com o desenvolvimento das artes, das ciências, da cultura, da política, num grande movimento chamado de Renascimento. Por que Renascimento? Porque os renascentistas, como eles se chamavam, queriam resgatar o primor da cultura greco-romana, da antiguidade clássica. Então eles queriam voltar 1000 anos no passado, buscar aquelas influências do mundo greco-romano de antes da Idade Média, beber daquela fonte, né, aprender com aquela cultura e trazer aquela cultura de volta para ser desenvolvida, como se por 1000 anos ela tivesse sido congelada, proibida, e limitada, e a partir daí os renascentistas queriam resgatá-la, né? Portanto, o Renascimento. Então nós vamos ter o Renascimento nas artes. Quem não lembra a gente fala assim para vocês lembrarem das tartarugas ninja, né? Por quê? O que tem a ver tartaruga ninja? É dessa época? Não. Mas aquela historinha das tartarugas ninjas que virou desenho, virou gibi, virou filme, virou animação, virou jogo, virou tudo. As tartarugas ninjas têm o nome de grandes pintores renascentistas, né? Como Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael, Michelangelo, enfim, esses são nomes de grandes pintores, de grandes artistas do Renascimento. Não eram só pintores, eram pintores também, né? Do Renascimento. Então, para você lembra das tartarugas ninjas aí que você vai lembrar desses nomes renascentistas. Mas não só esses. Na literatura, nós temos Miguel de Cervantes, nós temos Alexandre Dumas, escreveu Conde de Monte Cristo, que escreveu Os Três Mosqueteiros, o Miguel de Cervantes, que escreve Dom Quixote, e tantos outros, né? Na literatura. Na política nós temos Maquiavel e a sua grande obra O Príncipe, que até hoje é um manual de política para qualquer pessoa que queira entender o que é um político. Leia O Príncipe de Maquiavel. Não é O Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry, não confunda, é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Também uma obra genial que merece ser conhecida por todos nós. Atual até hoje. Escrita há 600 anos e é atual até hoje. Né? 500 e tantos anos. Muito bem. Então, nós tivemos então o Renascimento na literatura, na política, nas artes plásticas, nas ciências. Isaac Newton, por exemplo. O próprio Leonardo da Vinci deixou muitos estudos de anatomia humana, de engenharia, de química. Ele é genial. Enfim, o conhecimento científico está aflorando. Depois de praticamente 1000 anos de mordaça, né? De não poder falar, depois de 1000 anos o conhecimento científico está se libertando, né? Para se desenvolver, para aprender novos conhecimentos, para aprender novas coisas. Agora, sem o obscurantismo medieval, sem o obscurantismo da igreja, o conhecimento está se libertando disso. Esse é o Renascimento. O Renascimento é o conhecimento se libertando das amarras medievais. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Mas o que foi isso? O porquê a gente diz depois. Então nós tivemos as grandes navegações, nós tivemos o Renascimento, o que nós também tivemos de importante no período moderno é o surgimento dos estados modernos, como nós conhecemos hoje, a divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, as cartas magnas, né, as leis máximas de cada país que vai ser escrita. Nós tivemos a Revolução Inglesa, nós tivemos a independência dos Estados Unidos,
Nós tivemos no Brasil a Inconfidência Mineira, só que isso é mais um pouquinho depois. Nós temos uma série de movimentos que vão estabelecendo o surgimento de uma nova forma de organização dos povos, né? Aqueles reinos medievais, que eram feudos, que se tornam reinos, vão se tornando agora nações, vão se tornando estados nacionais. A união de povos, a separação de outros, uma briga geopolítica, várias brigas geopolíticas, mas vai dando origem a um novo mundo, é um novo mundo moderno, esse mundo em que o Estado está separado da igreja, apesar da igreja manter a sua influência, em que o Estado tem poderes definidos, né, executivo, legislativo, judiciário, em que o povo é submetido a esse Estado ou por um contrato, ou pela sua natureza, ou por conveniência, ou por imposição, mas enfim, é uma nova fase das civilizações que está surgindo. Também nós vamos ter no campo da filosofia política a ideia das luzes. Como assim a ideia das luzes? A ideia das luzes, a filosofia das luzes, o iluminismo. O iluminismo chega como uma filosofia que vai enaltecer a razão em detrimento ao obscurantismo medieval, que vai dizer que o conhecimento técnico, o conhecimento científico é que leva à verdade e não os dogmas da igreja. Vai dizer que é preciso investigar, pesquisar, estudar para que se conheça a verdade e não acreditar em verdades prontas, dogmáticas, que tentam impor a você. Esse é o iluminismo que chega para confrontar o obscurantismo medieval e também para confrontar uma forma de política absolutista, onde o monarca, o chefe do Estado, tem poderes absolutos, pode fazer o que quiser. Já no surgimento desses Estados modernos, com a filosofia iluminista, vai haver uma divisão de poderes. Não, você não é o único poder. Você é o poder executivo, mas tem o legislativo, tem o judiciário, que você deve respeitar. E todos vocês devem respeitar as leis desse Estado, porque aqui ninguém é absoluto. A lei está acima de todos. Então percebam que é uma mudança para o absolutismo, do absolutismo em que desde o senhor feudal até o monarca, o rei, que podia tudo, podia o que quisesse, agora ele passa por um chefe de Estado que tem poderes, claro, mas que esses poderes não são infinitos. Esses poderes são pautados, primeiramente, na lei e, segundamente, nos outros poderes. Então há uma transformação do Estado moderno, né? Há o surgimento do Estado moderno com a modificação das formas de poder político. Estamos falando da Idade Moderna, não se esqueça. Grandes navegações, renascimento, surgimento dos estados modernos, o iluminismo. E esse conjunto de mudanças vai impulsionar o movimento que pôs fim ao período moderno e início ao período contemporâneo, que, como eu citei em outro vídeo já, esse movimento foi a Revolução Francesa, de 1789. A Revolução Francesa, ela chega para colocar a burguesia no poder. Aliás, explicando agora todas essas mudanças modernas, tudo o que aconteceu de grandioso no período moderno veio a favorecer a burguesia. A burguesia já existia, mas não era a classe dominante. A classe dominante era a aristocracia, eram os nobres. Com o período moderno, começando lá pelas grandes navegações, quem se tornou mais rica e mais poderosa foi a burguesia. Com o renascimento das ciências, das artes, do conhecimento filosófico, científico, político, quem
pôde aproveitar desse conhecimento foi quem pagou por esse desenvolvimento. Quem pagava os artistas, quem mantinha os artistas, os chamados mecenas, são burgueses. Eles se beneficiam disso. O conhecimento científico que vai sendo produzido vai sendo utilizado para se converter em riqueza para essa burguesia. A mudança nos estados modernos, de um estado absolutista para um estado com 3 poderes, com constituição, com leis, favorece também a burguesia, que no estado absolutista, onde nós temos lá um rei que manda, a burguesia, por mais rica que fosse, ela não mandava nesse estado, ela não controlava esse estado. Ela era sempre subordinada, ela só pagava impostos. Ela era rica, mas ela não controlava o Estado, coisa que pra gente é difícil entender, porque nós estamos acostumados com um mundo onde quem tem dinheiro manda em tudo. Esse mundo em que quem tem dinheiro manda em tudo começa a nascer no período moderno. Então todas as grandes transformações do período moderno vieram a se somar e vieram a fortalecer a burguesia, até que chega um ponto que tudo isso somado, a burguesia coloca sobre a mesa e fala: nós já temos tudo menos o controle da sociedade, o poder sobre a sociedade. A partir da Revolução Francesa, não faltou nada. A burguesia aciona o povo, o povão, os camponeses, os trabalhadores da cidade, eles fazem a revolução, eles derrubam o rei, eles derrubam a Bastilha, eles tomam a Bastilha, que era uma prisão política. Isso foi um símbolo do fim do absolutismo francês, e o símbolo, portanto, da Revolução Francesa, e a partir daí a burguesia passa, de uma forma ou de outra, de uma forma direta, de uma forma indireta, ela passa a controlar o Estado. A partir daí isso se multiplica, isso vai a outros países, isso influencia outros povos e acaba fazendo com que esses povos se emancipem, mas a partir desse pensamento liberal burguês. O lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, é na verdade um lema burguês. Liberdade para os negócios, fraternidade entre os burgueses, igualdade entre os ricos. Eles esqueceram de falar isso para nós, né? Muito bem. Então, a partir da Revolução Francesa se encerra o período moderno e começa o período contemporâneo, que é assunto do nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.